Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galerinha, vamos acompanhar aqui Vene Casagrande falando a respeito desse entrave que está entre Flamengo e Bruno Henrique. Muitas coisas são faladas aí pelas redes sociais, mas vamos acompanhar aqui qual é a real, qual é a realidade. Será que está realmente acertado com o Palmeiras, como estão falando alguns palmeirenses e também alguns flamenguistas? Vamos acompanhar aqui Vene Casagrande trazendo informação sobre Bruno Henrique, sobre Everton Ribeiro, e depois vamos acompanhar também Mauro César falando ali sobre Tite. Será que Tite vai dar certo no Flamengo se realmente fechar com o Flamengo? Link abaixo na descrição dos dois canais como crédito. Antes do vídeo eu te peço mais uma vez, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. O próximo vídeo agora é sobre Bruno Henrique, galera, e é uma situação extremamente delicada, porque estamos falando de um ídolo do Flamengo. A verdade é essa, e eu considero o Bruno Henrique o jogador mais importante dessa geração, de 2019 para cá. E quando eu digo importante, eu fiz questão de enfatizar a palavra importante. Não é o maior ídolo dessa geração, o mais importante, ou o maior, porque para mim o maior é o Gabigol. O que ele fez com a camisa do Flamengo é algo assustador. Mas eu acho que sem o Bruno Henrique, o Gabigol não faria metade do que ele fez com a camisa do Flamengo. Então eu considero o Bruno Henrique o jogador mais importante dessa geração. E existe um entrave aí na renovação de contrato dele. O contrato dele vai até dezembro. Diretoria do Flamengo e representante do jogador têm conversado aí nos últimos tempos, nos últimos dias, só que não teve acordo. Obviamente a pedida financeira do Bruno Henrique chamou a atenção da diretoria do Flamengo e eles estão conversando. Na verdade, nesse momento, o que está acontecendo é negociação travada. Vene, existe a chance do Bruno Henrique não renovar? Óbvio que existe. Óbvio que existe. A gente não tem como cravar, com certeza ele vai renovar. Existe a chance. O que eu entendo e o que eu ouço da diretoria do Flamengo é: Vene, a gente vai fazer de tudo para renovar com o Bruno Henrique. E é normal esse tipo de situação, esse tipo de negociação. Estamos falando de um jogador que está valorizado no mercado, que tem sondagem de alguns clubes, inclusive o Palmeiras sondou sim a situação do Bruno Henrique, mas vou ser sincero, eu acho que o Palmeiras pode ter feito isso muito mais de forma estratégia, para, entre aspas, dificultar a vida do Flamengo na negociação com o Bruno Henrique pela renovação de contrato. O que eu sei que teve um clube do exterior, eu já falei isso aqui no canal Vene Casagrande, que é o Olympiacos da Grécia, o mesmo do Rodinei, que veio firme no Bruno Henrique, oferecendo um contrato longo, de 2 a 3 anos, um bom salário. Só que o Bruno Henrique, ele dá prioridade ao Flamengo. Só que ele também entende, junto com o representante dele, que ele vale um determinado valor. Esse valor, para o Flamengo, ainda é alto. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Hipoteticamente falando. Vamos fazer um cálculo rápido. Supondo que o Bruno Henrique tenha pedido aí 2 milhões de reais por mês de salário. 2 milhões, supondo que o custo dele seja 2 milhões de reais. Ele pediu 2 anos de contrato. Então o Bruno Henrique vai custar aí 24 milhões de reais aos cofres do Flamengo pelos próximos 2 anos. Qual jogador o Flamengo vai contratar por esse custo? E quando eu digo assim, por esse custo é que esteja livre no mercado. Porque quando você contrata um jogador, teoricamente tem o valor da transferência, você tem que pagar o determinado clube e também o valor do salário. Qual jogador que vai entregar o que Bruno Henrique entrega no Flamengo? Que vai se adaptar de uma maneira que o Bruno Henrique já está adaptado? Eu acho que vale a pena a renovação de contrato, tá? Mas a diretoria do Flamengo, que pode ter todos os defeitos do mundo, mas em relação à negociação de contrato, os caras são muito bons. E é normal. É normal, o Flamengo conversa, puxa daqui, Bruno Henrique puxa acolá, e assim eles vão conversando. Eu tenho a sensação que o Bruno Henrique vai renovar, tá? A expectativa é essa. O Bruno Henrique dá prioridade ao Flamengo, o Flamengo tem o desejo, trata como prioridade a renovação de contrato do Bruno Henrique, apesar de estar focando nesse momento na busca pelo novo comandante, o que é óbvio, tá? Mas, enfim, obviamente o Bruno Henrique é um jogador que está sendo sondado aí. Hoje a negociação está travada, também por conta disso, porque o Flamengo está priorizando a busca por um novo treinador, mas as pessoas do Flamengo me dizem que, Vene, a gente vai fazer de tudo, a expectativa é que o contrato dele seja renovado. O Everton Ribeiro também é uma incógnita, tá? O Flamengo não fez nenhum movimento até agora para renovar o contrato dele. Eu tenho a minha opinião sobre isso, já falei no SBT Sport Rio, vou falar novamente. Eu acho que é o fim do ciclo do Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo. Se a gente pede tanto uma reformulação no elenco, tem que começar com Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Davi Luiz,
Felipe Luiz. Então, é a minha opinião. Eu acho que o ciclo do Everton Ribeiro chegou ao fim. Mas repito o que eu falei no começo do vídeo, é a minha opinião, você não é obrigado a concordar, a gente vive numa democracia, beleza? Você pode ter uma opinião diferente. Mauro, em que pese o fracasso na Copa do Mundo, o Tite é um treinador, padrões nacionais, bem interessante. Ele volta para o mercado como talvez o melhor treinador brasileiro. Eu acho que ele ainda é, dos técnicos brasileiros, sempre falo isso, eu ainda acho que ele é o melhor. Agora, a Copa do Mundo foi grande demais para ele, né? Ele não conseguiu lidar com as situações, é um torneio muito peculiar, decisões têm que ser tomadas mais rapidamente, você tem um cardápio dos jogadores para escolher, né? Então você não trabalha com aquele elenco ali, você pode selecionar jogadores brasileiros em qualquer geração, sempre você vai ter uma certa fartura em determinadas posições, e aí você acaba fazendo suas escolhas de convocação, de escalação, de substituições. Ele se complicou um pouco nisso. Acho que o Tite cometeu um erro, porque ele se cerca de pessoas sempre que pensam muito parecido com ele, futebol. Então ele monta uma forma e aí tem que encaixar todo mundo naquela forma de jogar. Quando não funciona, a coisa se complica. Mas ele é um cara que já se reinventou algumas vezes, é um cara que pode voltar, inclusive, ao futebol com uma visão um pouco diferente das coisas. E no clube, com aquele trabalho que você tem por mais farto que seja o elenco do Flamengo, por exemplo, é um elenco que ele trabalha com aquele grupo de jogadores. E não pode convocar quem ele quer. Na próxima semana eu convoco um, agora eu quero outro, agora eu não quero mais isso. Não, é com aquela turma que você trabalha. Então você vai moldando a sua equipe de acordo com os jogadores com os quais você pode contar. Pode sair um, chegar outro, uma contratação, outra, mas aquela base, ela não se modifica a toda hora. Como numa seleção, você pode convocar de uma data FIFA para outra 10 jogadores diferentes, se você quiser. Né? E você pode eventualmente perder por contusão, suspensão, 3, 4 jogadores importantes. E aí você convoca 3 outros 4 com os quais você nunca trabalhou, de repente, faz experiência. É totalmente diferente. A experiência dele na seleção não foi ruim, mas nas Copas foi péssima. Foi muito decepcionante, porque havia uma expectativa grande. E a expectativa era grande porque ele já mostrou que ele é capaz. E a referência do Tite, que muita gente, ou algumas pessoas, talvez não sejam tantas assim, retranqueiro, tudo é muito lá daquela fase de 10, 11 anos atrás do Corinthians. A última versão dele no Corinthians não tinha nada de retranqueiro. O time de 2015 e um pouquinho de 16, já desfigurado, que saíram jogadores importantes, não era um time retranqueiro. E a seleção brasileira com ele nunca foi um time retranqueiro, de rejeitar a bola, de jogar por uma bola, marcando lá atrás. Nunca foi isso. Ao contrário, ele tem o seu estilo e ele tem assim, um ponto que eu acho que é importante para qualquer clube na situação de Corinthians ou Flamengo, que ele é um cara conciliador, né? Então ele chega para fazer o pessoal fumar o cachimbo da paz, aquela conversa dele e tal, e tenta apaziguar os ânimos para levar a coisa adiante. Não é um cara que vai para o choque, para o embate. Ele tem essa capacidade de conciliar. E times em crise, para curtíssimo prazo, precisam de um conciliador. Que eu acho que seria o caso, por exemplo, se ele for para o Flamengo. Conciliar, organizar, buscar a vaga na Libertadores, fazer a melhor campanha possível. Se ele for para o Flamengo, acho que é uma tarefa facílima para ele, porque está 4 pontos atrás do tem 7º, mas 4 pontos atrás do vice-líder. Faltando 14 jogos. Organizou minimamente o time, ele vai pontuar, vai ficar em segundo, terceiro, quarto, sei lá, vai para a Libertadores, aí vence um jogo ou outro importante, contra um adversário importante, terá jogos assim, até o final de 2023, ganha mais prestígio, convence a parte da torcida que torce o nariz para ele de que ele pode ser o cara, e ele começa o ano que vem com a molezinha do Campeonato Estadual, para preparar seu time, com chegadas e partidas de jogadores. É um cenário muito favorável para ele, me parece, o Flamengo, muito favorável, porque qualquer coisa que se faça depois do ano horroroso do clube, e das trapalhadas cometidas por técnico, dirigente e jogadores também, né? Você não pode esquecer. Alguns importantes que não jogam rigorosamente nada e pensam que estão no auge da carreira e não estão. Mas, apesar disso tudo, ele pode encerrar o ano ele em alta, se recuperar minimamente essa equipe. Então, eu acho que é uma condição muito boa para ele fechar o ano em alta. Tá aí nação, Mauro César e Vene Casagrande aí trazendo boas informações aí. Na minha opinião, eu acho que Bruno Henrique tem que renovar sim com ele. Ele hoje ainda é um dos principais jogadores do Flamengo, porém tem que ter um pouco de cautela porque se trata de um jogador de uma certa idade um pouco mais avançado. Eu acho que não pode tratar uma negociação dessa como se fosse um jovem de 22 anos. Claro que Bruno Henrique tem todo o seu valor, mas tem que ter um pouco de cautela também. É um cara que veio de uma contusão, já tem 32 anos, se eu não me engano, então
tem que ter um pouco de cautela, na minha opinião, apesar de ser um ídolo do Flamengo. Everton Ribeiro, eu acho que dava para renovar ainda por um ano, dependendo das negociações ali, dos valores que vão ser jogados na mesa. E a respeito de Tite, eu já falei ontem aqui, eu nunca gostei do estilo de jogo de Tite, nunca gostei da maneira que ele coloca o time em campo, porém, se ele realmente fechar com o Flamengo, eu vou torcer muito para ele, eu vou torcer para que ele tenha evoluído nessa parte ofensiva, que é o que falta muito no Tite, né? E é o que a torcida do Flamengo gosta, de um time pra frente, ofensivo e com uma boa intensidade. Galerinha, antes disso aí, deixe seu like, deixe seu comentário. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até a próxima.